Olá, ouvintes da emissora do bem, a nossa web rádio Fraternidade, e você acompanhando a nossa programação especial aí de final de ano, Natal, Ano Novo, e você com a gente aí curtindo. Pois então, o que a gente fez? A gente preparou esse instante em que... Bem promissor, sem brigas, sem guerras, muita paz e muita saúde a todos. Olá, amigos, um abraço fraterno para todos. Estamos aqui para compartilhar desse momento de grande espiritualidade. Meu nome é Hélio Dias. Boa noite, amigos. Aqui quem vos fala é Lucila. Estamos aqui neste momento unidos para fazermos um programa nesse momento de Natal e Ano Novo. Nós esperamos que vocês gostem daquilo que foi programado para vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Maria José. Estamos aqui reunidos para falar um pouquinho do Evangelho. Um pouquinho do final de ano, de Natal. Espero que vocês estejam conosco, nos ouvindo. Também mandando seus recadinhos ali para o Rubens passar para a gente. Um grande abraço. Olá a todos, bem-vindo à Rádio Web Fraternidade, onde nós exercitamos na prática mesmo, exercício da fraternidade. Nessa noite feliz, nesse dia feliz, nesses dias felizes em que nós estamos relembrando Jesus, sentindo a sua presença, sentindo o seu toque especial em nossos corações. Que todos nós, unidos nessa vibração, possamos esparramar luz, que a luz do Cristo esteja para sempre conosco. Aqui é Manuel Prudêncio. Olá, amigos, que a paz do Cristo esteja com todos nós, neste Natal e no ano que se inicia. Quem vos fala é Jane. Olá, ouvintes. Para nós é uma honra poder estar aqui e compartilhar esse momento com vocês. Ter a oportunidade de falar um pouco, primeiro de amor e também de renovação, porque esse período de mudança de ano é sempre para nós uma oportunidade de renovação também. Boa noite, amigos da Web Rádio Fraternidade. Meu nome é Hilton. Nesse momento especial em que a família Web Rádio Fraternidade se reúne em torno de uma mesa para conversarmos um pouco sobre o aniversariante. E é com muita alegria que nós entramos na casa de vocês, de cada um de vocês, para falar sobre o Cristo. Muito bem, é isso. Ó. A primeira exibição do nosso programa é justamente assim, há poucas horas do Natal, de 24 para o dia 25, e também vai acontecer no dia 31 para o dia 1º. Então a gente está aqui, inclusive, à noite, até para ficar no clima, né? Da noite. Mas o bacana é que a gente vai falar de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, nós temos um item que fala justamente do Cristo. E eu vou ler um trecho e gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho. A gente que já nos congressos que realizamos, estamos trazendo ou trouxemos a mensagem do Cristo, o Cristo como figura importante, como guia e modelo, como vai ser agora no congresso também, uma base fundamental para a gente vai encontrar lá no Evangelho um trecho que diz assim, olha: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-la sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E dizendo está aí toda a lei e os profetas.
Isso aqui dá pra gente ficar um tempão falando, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, já que a gente está lembrando de Jesus nesse momento, não só do Natal, mas de mudança de ano. Quem começa? Vocês querem que eu comece apontando o dedo ou vocês vão voluntariamente falando, hein? Vamos lá. Vamos aproveitar porque os nossos ouvintes estão nos acompanhando. Vai, Hélio. Muito bom, gostei dessa ideia. Levanta o dedo que eu chamo. Prezados ouvintes da Rádio Fraternidade, companheiros e companheiras aqui presentes, o que eu tenho a falar neste momento, depois de inúmeros problemas que enfrentei, sejam quais forem os problemas que acontecerem na vida de vocês daqui para frente. O Evangelho explica também que este homem somente não morreu porque ele não era um homem de bem. Porque se fosse um homem de bem, ele não teria morrido. Cânceres dos mais malignos, segundo, dos mais agressivos, segundo os médicos que cuidaram de mim, e compartilhando deste momento de confraternização espiritual. Aproveitando toda essa emoção que o Hélio nos traz ao fazer esse relato, compartilhando conosco, a figura ímpar de Jesus, que é guia e modelo, não teve privilégio quando esteve conosco na terra. Triou o Calvário, carregou a própria cruz. E lá, fixado, não desistiu. Por que isso? Então isso mostra que nenhum de nós fica isento das responsabilidades. E a doutrina espírita nos deixa isso muito claro. Pode concluir, Hélio. Encerrando as minhas palavras, eu desejo a todos vocês que estão aqui presentes e nos ouvindo através da Rádio Fraternidade, eu desejo um Feliz Natal, um ano novo, cheio de paz, de muitas alegrias, mas também cheio de muita luta, de muito desafio, de muito trabalho, de muita mobilização, de muita realização e, sobretudo, de muito crescimento espiritual para todos nós. Porque é esse o desafio. Ave Cristo. O desafio é transformar, porque a dor chega a cada um de nós, nos chamando a uma modificação interior. Mas vamos lá, vamos falar, gente. Divina. Eu gostaria de falar neste momento sobre Maria. Como o seu Hélio falou das dificuldades, né, que ele atravessou, como todos nós, né, tivemos as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades no nosso dia a dia, cada um, né, com seu tantinho, cada um com as suas dificuldades no seu cantinho. Eu gostaria de falar de Maria porque é uma mulher que representa todas nós mulheres, a todas nós mães. Maria, que recebeu no seu lar Jesus, com todas as dificuldades, com todas as dores, a sua simplicidade, e venceu. Até no último minuto em que estava ali, vendo, né, crucificado o seu filho, que nada fez aqui sobre esse plano terrestre, nos demonstrando que todos nós estamos aqui sobre esse planeta, né, de provas e expiações, e não tem privilégio para ninguém. Se a gente for observar, começando lá de Jesus, né, quando a Maria passou por todas as dores, todas as dificuldades, e se a gente for observar todos os nossos queridos irmãos que aqui estiveram num grau de evolução mais elevado que nós,
Observemos, por exemplo, o Chico Xavier, com todas as suas dores, com todas as suas dificuldades, com problemas financeiros. O próprio Kardec, que aqui esteve também. Isso nos dá força e ânimo para seguirmos adiante a nossa jornada. E eu digo o seguinte: todos nós que aqui estamos, nós não somos só a nossa profissão ou a nossa religião. Nós somos um conjunto de coisas, um conjunto de finalidades aqui sobre esse planeta. E evoluímos, né, a cada instante em que passamos aqui por esta oportunidade de estarmos aqui encarnados. Os irmãos, que não desse momento em que estamos vivenciando, uma data tão especial que se aproxima, o Natal, possamos melhorar o nosso interior, porque todos nós somos diferentes um do outro. Trazemos em nós a nossa personalidade, dentro de cada um, que somos espíritos diferentes e com oportunidades para nossa evolução e para o nosso crescimento. O importante é passarmos por este momento, tentando melhorar a cada instante. Não, gente, observando as críticas, as dificuldades, né, que às vezes nos destrói, pessoas que às vezes nos apontam os dedos, pessoas que às vezes não sabem das dificuldades e das dores de cada um de nós que aqui estamos, porque todos nós temos as nossas dificuldades, mas temos muitos momentos felizes, temos muitos momentos de alegria, de amor, né? E passamos, evoluímos e crescemos. E eu lembro muito do que a Abigail falou, que a gente possa crescer sempre, né? E ela diz o seguinte, como que é, Rubens? Ama, trabalha, espera e perdoa. O Paulo não entendeu muito não, porque estava meio assim desesperado, né? Ele esperava algo mais concreto, né? E eu desejo a todos nós que aqui estamos e que estão aí do outro lado, com todas essas dores ou dificuldades e alegrias, que possamos crescermos e avantes, né? Para que a nossa evolução, para que esse instante seja recompensado. Muito bem, gente, é bem bacana isso, viu? Nós estamos no programa especial da Web Rádio Fraternidade, de final de ano, de Natal, Ano Novo, e o nosso agradecimento a você que está aí acompanhando com a gente. Mas vamos lá, vamos continuar refletindo sobre esse trecho que a gente falou de Jesus, cada um falando aqui um pouquinho. Vânia, pode ir lá. Eu gostaria de fazer uma associação entre o relato que o nosso companheiro Hélio disse, o que Jesus passou, e na hora que ele estava comentando, me veio assim à mente, do outro lado, os nossos internautas nos ouvindo, e eu pensei, alguém pode estar dizendo assim, mas Jesus era Jesus. Você não sabe como que a minha vida está difícil, o tanto que eu estou sofrendo. Mas, como o Rubens também comentou, Jesus foi também o nosso modelo. E o que ele fez quando ele estava na cruz, vendo chegar a sua hora? Ele dirigiu-se ao Pai, através da prece. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, nos momentos de dores, de dificuldades, de problemas, de desentendimentos, de enfermidades, seja o que for, nós temos que buscar o recurso da prece. Porque a prece nos sustenta, a prece nos conforta, a prece alivia as nossas dificuldades. E através da prece, nós também recebemos o recurso dos benfeitores espirituais, não só em forma de bênçãos, mas também de intuições, quanto ao que nós podemos fazer, que caminho seguir.
Então nós não estamos aqui com esse comentário minimizando a dor de ninguém. Nós só queremos recordar que Deus, infinitamente bom, justo e misericordioso, não permitiria que nós passássemos por um aprendizado do qual não dessemos conta. Então, as dificuldades são de molde a nos corrigirmos, a nos renovarmos interiormente, a enxergarmos mais para frente. Porque aquele que caminha olhando para baixo, ele não vai a lugar nenhum. Aquele que caminha dando passo para trás, está retrocedendo. Então nós temos que caminhar para frente e olhando para frente. Lembrando que o Rubens também disse agora há pouco que somos espíritos imortais. Então muitas vezes quando a gente fala que tudo passa, as pessoas falam assim, Vânia, mas demora a passar, esse passar aí. Mas justamente o que nos consola é que a nossa vida no corpo físico, a nossa vida material, ela é para lá de transitória, efêmera, dura pouco. Então nós temos a eternidade. Então se hoje nós relembrarmos coisas do nosso passado, dessa própria existência, nós vamos ver assim, nossa, não sei como é que eu dei conta de superar aquela dificuldade, aquele problema, e hoje eu estou aqui, enfrentando outras situações. E assim, continuamente, nós vamos progredindo, nós vamos melhorando. Às vezes a melhora parece imperceptível para os nossos familiares, para os nossos amigos, mas como disse a Divina agora há pouco, nós é que sabemos avaliar o quanto que muitas vezes aquilo nos custou, né? Em dose de paciência, de tolerância, de resignação, de perdão, né? Quando nós vertemos muitas lágrimas, né? E imploramos a misericórdia divina, aí vem o socorro, vem aquele envolvimento amoroso de Jesus, dos benfeitores, e lá vamos nós seguindo adiante, né? Então é esse pensamento que deve nos guiar para esse final de ano e para o ano vindouro, que nós não nos deixemos envolver por essa onda pessimista, por essa onda que prevê catástrofes e mais catástrofes. Porque o que está acontecendo faz parte da programação da transição planetária. E Jesus, como governador espiritual da Terra, não vai colocar a perder todo o investimento que ele fez em favor da Terra e de nós. Então nos cabe esse entendimento e essa compreensão para continuarmos galgando, subindo os processos ou as oportunidades para o nosso amadurecimento moral, espiritual e, enfim, de toda a ordem. Muito bem, Vânia, é isso aí. Gente, agora me ajuda a entender um negócio aqui que eu li aqui, como é que é esse negócio que Jesus veio e trouxe uma lei aí e derrubou aquela que estava lá? Como é que é essa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Eu fiquei sem entender, eu preciso que vocês me ajudem a compreender essa passagem, esse ensinamento que a gente encontra no Evangelho. Quem vai falar para mim me ajudar a entender? É o Laures? Então vamos lá, eu preciso aprender isso. Eu estava justamente pensando sobre isso, né? Sobre essa passagem que você leu e que Jesus fala sobre esse assunto, sobre essa nova proposta, essa lei que vem transformar aquela que antes vigorava, né? Que era a lei do olho por olho, dente por dente. Nossa, então ele traz uma revolução, hein? Foi um revolucionário. Né, do bem. Apresentar para uma sociedade tão rígida, né, e ao mesmo tempo muito hipócrita, apesar de disciplinada, umas mudanças tão radicais, né? E lá no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus introduz o Sermão do Monte, ele, após as bem-aventuranças e nos dizer que somos o sal da terra e a luz do mundo, ele traz essa noção. E aí ele mostra que veio apresentar
as mudanças da lei, ele não veio destruir a lei, e sim fazê-la acontecer, e diz que se não ultrapassar a lei dos escribas e dos fariseus, não vamos passar adiante. E aí ele vem então explicar-nos o que seria essas transformações na lei. Ele diz que ouvistes o que foi dito, não matarás, mas se encolerizar contra o teu irmão, já será réu de sinédrio, do juízo, né? Ele vem depois dizer que se alguém tem algo contra você, que você vai e reconcilia. Que se você for ofendido na face, que ofereça o outro lado, e por aí vai. Ou seja, Jesus ele traz uma noção de que justiça ela é feita, executada, não pela violência e não pelo revide, mas pelo amor. Por mostrar que aquele caminho da violência e da agressão, ele tem que acabar. Isso sim é justiça. E é interessante perceber hoje, num momento em que nós estamos tão globalizados, um acontecimento, uma agressão, um ato de terrorismo acontece do outro lado do mundo, nós já temos ali todas as informações de uma forma rápida, fluida, líquida. Alguém agride outra pessoa num determinado local, alguém vai, filma aquilo com o celular, já distribui para a população toda, e aí vai formando uma nuvem que, infelizmente, para muitos ainda, a justiça é o olho por olho e dente por dente. Porque enquanto nós desejarmos que o mal seja resolvido e essa justiça seja feita com o próprio mal, com a vingança, isso está longe daquilo que Cristo veio propor nesse momento que ele oferece a transformação da lei. Então a mensagem que eu gostaria de passar, que bate forte hoje em mim, é que ajudemos o Cristo a mudar essa forma de pensar, de agir, nos esforçando para dar exemplo. Naqueles momentos onde a gente estiver reunido com as pessoas, com os amigos, e aparecerem essas notícias, que sejamos mais otimistas, que não hajamos pelo impulso, né, dessa justiça tão antiga, que é o olho por olho, dente por dente, que ainda vigora. Quer dizer, isso foi dito há mais de 2000 anos, né? Pois é, mas ainda vigora, né? Exatamente. Então que possamos espalhar, principalmente através dos nossos atos, e isso é um desafio também para nós, porque também não estamos de acordo com a justiça de Jesus. Nós estamos no meio da multidão, somos uma grande família, a humanidade, mas a gente precisa acordar para a verdade. Mahatma Gandhi, ele buscava essa verdade o tempo todo, ele queria encontrar o caminho, e foi isso que ele fez na Índia. Ele liberta a Índia com movimentos não violentos. Ele encontrou. Então não é algo utópico você libertar, você fazer a justiça pela não violência. Eu acho que é essa a grande mensagem da leitura que Cristo trouxe para nós. Banir o olho por olho e dente por dente. Se a gente vê um ato de violência, como foi agora divulgado tão amplamente de um moço contra uma segurança, né, uma agente de segurança lá de um clube. Se nós olhamos para ele com ódio e violência, é olho por olho e dente por dente. Exatamente. E Jesus olhou e olha de forma totalmente diferente. E isso é desafiador. Você analisar o agredido com compaixão e o agressor também com compaixão. Porque segundo a lei de justiça, sabemos muito disso no Espiritismo, ele vai enfrentar a lei divina. A responsabilidade. A responsabilidade.
Ele vai ter que reparar aquilo num dado momento, mas isso não está no nosso poder de decidir como será feito. Então, eu acho que nós, espíritas, diante desse evangelho, a gente tem uma obrigação, primeiro, de fazer na própria vida essa justiça. Aprendendo a perdoar, aprendendo a sermos indulgentes. E segundo, espalhar essa boa nova, esse otimismo, que nesse momento em que a Terra está passando por essa transição, essas coisas vão aparecer mesmo. Né? É isso. Feliz Natal. Não, gente, nós vamos falar muito ainda. O programa hoje é muito bom ter a participação de vocês aí do outro lado com a gente. Tá vendo? É um bate-papo bem gostoso, a gente conversando aqui sobre a mensagem do Cristo nesse momento de Natal, de virada de ano. Mas vamos lá, quem vai falar mais um pouquinho? Vamos lá, Marco Antônio. Liga o microfone, Marco. Isso, tudo pra cima, isso, beleza. Pode falar. Sobre a questão que o Lauro estava abordando, muitas vezes, inconscientemente, nós estamos trabalhando a favor da disseminação do mal. Inconscientemente. Então, nesses momentos, e como ele ressaltou ao final, nesses momentos que nós estamos vivendo, episódios de violência não nos faltam. Ontem mesmo, também um atentado, mais um atentado terrorista. E a grande mídia tem o requinte, sabe trabalhar a imagem para despertar em nós sentimentos adversos. Sentimentos de ódio que estão na nossa história espiritual e que estamos tentando superar. Então, no momento em que cultivo esse sentimento, eu despejo na psicosfera do planeta sentimentos de ódio, sentimentos adversos. No momento em que eu faço isso, eu estou alimentando mentes que vibram nesta faixa, encarnadas e desencarnadas. E essas mentes vão suscitar novos atos de violência. Aconteceu comigo um episódio muito interessante quando mataram aquele menino João Hélio. Aquele episódio ocorreu pela manhã. E eu tinha o hábito até aquele dia de acabar de almoçar e assistir o jornal. Eu tinha esse hábito. E no momento que eu terminei de almoçar e fui assistir o jornal, trouxe a notícia quentinha de que o menino estava preso no carro e o carro foi arrastado e o corpo dilacerado. E aquele sentimento sentimento de raiva, de ódio, começou a brotar. Neste momento eu parei e fiz uma prece. Aí eu me lembrei de Alexandre o Grande e tantos outros dominadores do passado que tinham por hábito, quando dominavam um novo povo, amarrava os seus líderes aos cavalos e os arrastava na frente do povo para impor ali o seu domínio. Naquele momento eu pensei, será que não foi uma libertação? Algum desses líderes do passado está, por meio desta circunstância, se libertando? E na questão do amar ao inimigo, nós realmente, como o Evangelho nos esclarece, nós não temos como cultivar o sentimento de verdadeiro amor, como nós temos pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelos amigos, em relação a uma pessoa que nos prejudica ou comete atos dessa natureza contra pessoas inocentes. Então eu não posso, às vezes, ter ainda, isso é natural, que nós não tenhamos esse sentimento amoroso verdadeiro. Agora, nada me impede de ter uma atitude amorosa. Então, uma atitude amorosa de uma prece, enxergar este irmão como também, e às vezes muito mais necessitado de uma prece do que aquela vítima. E essa era uma questão que me suscitava na doutrina espírita. Se tem um obsessor e Deus é todo poderoso, por que ele não interfere
e afasta esse obsessor. É o que todo mundo quer, ué, né? Age aí, afasta esse obsessor. Mas eu tento te ajudar, você atrai ele de novo, aí, né? Tô brincando, Marco. Nós queremos super-heróis, né? Nós queremos Deus como super-herói que faz aquela interferência e resolve. Nós somos muito apressados. A propósito, outro dia eu vi de um pensador francês, e é importante pensar nisso quando a gente vê essas cenas de violência. Ele diz o seguinte: a gente ouve o barulho de um carvalho caindo. No entanto, não ouvimos uma floresta crescendo. E o Haroldo nos fala: Deus trabalha em silêncio. Então o bem está trabalhando em silêncio, nós estamos construindo a base deste mundo de regeneração. E qual que é a base deste mundo de regeneração? Nós vamos encontrar lá no Evangelho, quando nos fala das características do mundo de regeneração. E lá deixa claro dois aspectos. A palavra amor estará estampada em todas as frontes e reinará uma perfeita equidade. Então nós temos que trabalhar pelo amor, implantar o amor para reverter essa onda e não entrarmos nesse círculo vicioso do ódio. Então, primeira coisa, trabalhar para o amor e trabalhar para reduzir as iniquidades. O que são as iniquidades? As desigualdades, as diferenças. Então, para carimbar o passaporte para esse mundo de regeneração, são aprender a amar e trabalhar para reduzir as desigualdades. Olha que Jesus ensinou esse negócio para nós há muito tempo atrás e a gente está pelejando. Acabou? Quer falar mais? Por enquanto. Vamos lá, gente. Vamos participar. Você está acompanhando aqui com a gente o programa especial de final de ano da Web Rádio Fraternidade. Fala, Natália. Sabe o que eu fico pensando, te ouvindo falando, ouvindo os colegas comentando? Como a mensagem do Cristo é simples, né? A simplicidade da mensagem dele. Porque, em síntese, o que ele veio ensinar? Amar. Você disse que toda a lei e os profetas estão contidos nessa máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ainda assim é impressionante como é o nosso maior desafio e continua sendo depois de tanto tempo. Como você acabou de comentar, ele veio há mais de 2000 anos. Provavelmente já estivemos aqui muitas vezes depois disso e ainda assim continua sendo o nosso maior desafio. Então, é um exercício diário, eu acho, que a gente precisa fazer e de maneira cada vez mais intensa, sobretudo nesses momentos que a gente tem vivido, nesses momentos de transição, em que comentamos também, todos têm as suas dificuldades, o nosso país, o nosso planeta também tem passado por momentos difíceis. E a gente se depara com situações em que se torna muito fácil despertar sentimentos contrários ao amor se nós não estivermos vigilantes o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é isso, é pensarmos que a mensagem é muito simples. Basta a gente manter o foco e fazer esse exercício diário de se propor a amar. Amar as pessoas que estão no nosso cotidiano e que se apresentam às vezes como desafios também, né? E nos momentos de dificuldade, estarmos mais próximos daquelas pessoas com quem nós temos mais afinidade, a quem nós amamos, porque é algo que nos fortalece também. Além de se propor ao trabalho, né? Que também é uma forma de amar ao próximo, de olhar para o outro, com caridade, e eu acho que quando a gente se propõe a olhar para o outro de modo amoroso, se torna mais fácil também a gente lidar com as nossas dificuldades, com os desafios do nosso dia a dia. Então é isso, eu queria chamar a atenção para essa mensagem, que na verdade é muito simples, é o amor. Agora eu fiquei com um problema aqui, vocês têm que me ajudar. Se é fácil, gente, como é que a gente coloca em prática esse negócio? Vamos imaginar, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Como é que eu faço isso no dia a dia? Porque não é possível, há mais de 2000 anos a gente está tentando. O que está faltando para mim fazer, meu Deus do céu? E você também que está ouvindo aí, viu? Não é só eu, não.
Chegou a minha vez de dar o pitaco. Não vale fazer cola, não. Vale sim. Tô Vale que a brincando. cola. Oi, é brincadeira, né? A cola vem do Emmanuel e vem de Jesus. É uma boa cola. Essa cola você pode usar. Na verdade, para sair da lei do olho por olho, dente por dente, não é fácil. Para sair dela e para tomar a direção da lei do amor, é preciso fazer isso que o Emmanuel coloca aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 29. Conversão. Para fazer uma conversão, isto é, para mudar de direção, são necessários milênios, milhares de encarnações, milhares de experiências abençoadas e dolorosas. Olha o que o Emmanuel fala. Fala de Pedro. E tu, palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso é Jesus falando para Pedro. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: essa frase foi dita às vésperas do Calvário. Isto é, Pedro estava com Jesus há 3 anos e presenciara os mais assombrosos acontecimentos. Presenciara Jesus devolvendo a visão aos cegos, curando leprosos, retirando Lázaro do túmulo, presenciou a transfiguração no Tabor, e o Emmanuel diz para nós, e ainda não estava convertido. Olha, imagina, a gente 3 anos com Jesus presenciando acontecimentos assombrosos. Fiquei até com vergonha agora. O Emmanuel diz aqui no comecinho da lição: não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio. Acho que todos nós, né? Eu creio. Creio no amor, creio em Jesus, creio em Deus. Mas poucos podem declarar, estou transformado. Poucos de nós podemos declarar. Cada um responda por si. Eu já fiz a conversão. Não estou no olho por olho, dente por dente mais não. Já dou conta de assistir o jornal depois do almoço e fazer uma prece. Lá no comecinho da notícia. E o que faltava para Pedro? O que faltou para a conversão de Pedro? Pedro se converteu? Sim, Pedro se converteu. É só a gente se lembrar do livro Paulo e Estevão. Como é que era a figura de Pedro no livro? Como é que Emmanuel descreve Pedro? Ele era um pai. Ele era aquele que era o último a dormir, que tratava a ferida de todos, que apaziguava. Era a temperança, era o equilíbrio, era a serenidade, era a força, era a fé. Mas como é que Pedro chegou lá? Olha o que o Emmanuel fala para nós. Espera que eu vou achar aqui, gente. Estamos ao vivo não, né? Gravando, né? Seriam necessários os trabalhos para Pedro se converter. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém. Os sacrifícios pessoais e, principalmente, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho aos seus irmãos. Seriam necessárias as lutas imensas de Jerusalém. Cada um de nós tem uma Jerusalém. Normalmente, pelo menos a minha Jerusalém é minha família, meu grupo familiar. Lá é minha Jerusalém. São lutas enormes, mas especialmente as lutas comigo mesmo. O olho por olho, dente por dente. E o Emmanuel tem outra lição onde ele fala de coisas mínimas. O grande desafio nosso, na minha maneira de entender, é ser cristão nas coisas mínimas, nas pequeninas coisas do dia a dia. Ser cristão depois de ouvir tanta notícia e participar de discussões com amigos e conseguir ainda pensar no bem. Sem perceber, a gente entra na onda. Eu até quero aproveitar um gancho nisso que você falou. Vamos imaginar, tá?
o Marco Antônio falou, você está falando, nós ligamos a televisão, ouvimos o rádio, lemos o jornal, sangue, tragédia. Então, como deve ser a nossa postura diante de um noticiário triste? Daquele atentado que vitimou um punhado de gente, tentando trazer esse fato que faz parte de uma realidade nossa. Qual a postura então de nós que estamos aqui hoje parando um pouquinho para estudar a mensagem do Cristo? Aquele que se diz cristão deve agir de que jeito? Marco Antônio falou para nós agora mesmo, né, que qual é a psicosfera espiritual nossa? E a gente lembra lá uma frase do Chico, né, que o criminoso é qualquer um de nós descoberto pela lei. Isto é, os últimos 20 dias, o Emmanuel diz que cada século é um dia. Então, os últimos 2000 anos nós, será que a lei já nos descobriu? Ou a gente está aqui ainda procurando a conversão? Pode falar. Gente, Jane, pode falar isso. é aniversário de Jesus e normalmente quando a gente vai num aniversário de um amigo, a gente presenteia ele, né? Como que nós poderíamos presentear o aniversariante? Será o que deixaria ele muito feliz de um presente que nós dessemos a ele? Eu acho que ele, sendo o nosso mestre, seria seguir as leis, né? As lições que ele trouxe para nós. A lição da simplicidade nascendo na manjedoura, como a Natália disse para nós, né? A simplicidade da lei do amor, que é fazer para o outro aquilo que eu quero que faça para mim. A simplicidade da serenidade dele ao morrer numa cruz, que é nós termos serenidade para passarmos pelos problemas que nós temos durante o nosso dia a dia. Igual o seu Hélio teve o problema de saúde. Quantos de nós não temos problemas na nossa família, de pessoas também com depressão, de pessoas com problemas financeiros e pessoas que procuram querendo pedir emprestado? Será que Jesus não ficaria feliz se a gente emprestássemos aqueles que mais precisam nos momentos que nos procuram, né? Então, assim, refletindo aqui, enquanto todos estão falando, eu pensei que a gente podemos nos esforçar, né, para darmos para Jesus esse presente que é seguir as suas lições, né? Gente, tá muito bacana, eu tô adorando esse estudo, esse programa. A gente podia até fazer ele mais vezes, não só no final de ano, hein? Reunir a turma pra gente poder conversar, dialogar. Lucila, vamos lá. Ouvindo os irmãos falarem, veio-me ao pensamento, assim, eu tentei pensar em Jesus. E tudo que eu sinto quando eu penso do Mestre amado e querido é amor. Jesus foi amor, foi misericórdia, foi zelo, foi paciência para com todos, em todos os instantes, em todas as situações. Prevaleceu o seu amor por todos nós. Dele somente jorrava bênçãos. E em todas as situações, as mais difíceis, naquelas as quais todos imaginavam que não teria uma saída, uma solução, ele, através da sua bondade infinita, realçava os detalhes mais belos, os quais não passava ainda e até hoje não passa pelas nossas cabeças. Então, eu fico imaginando quando ele nos dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Que nós que já conhecemos Jesus, porque nós não podemos nos furtar mais disto. Temos o seu evangelho em nossas vidas. Quando nós paramos para pensar nessa situação, e muitas vezes falimos em várias delas, é porque nós volvemos o nosso olhar para o materialismo e o imediatismo que ainda nos envolve profundamente. Nesse Natal, através de uma palestra do Jorge Elahá que eu ouvi, que foi muito importante para mim, nós que já
entendemos e conhecemos esse evangelho, nós temos que aprender a vivenciá-lo nas mínimas situações, para que os desafios que nos batam à porta sejam pequenos, porque com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave. E nesse novo ano que se aproxima, mais uma vez lembrar de um grande ensinamento que Ele nos deu. Tende bom ânimo, meus queridos, eu venci o mundo. Nós venceremos se estivermos com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele estará sempre ao nosso derredor, se nos dispusermos a entrar em sintonia com Ele. Que a paz se faça presente em nossos corações, né, de toda a humanidade, em todos os momentos. Muito bem, você está acompanhando com a gente o programa especial de final de ano. Olá, Maria Amélia. Bom, a respeito de como a gente faz para começar a aprender a amar. Tem uma receitazinha assim que a gente, né, tem, seguir igual receita de bolo. É só começar, né? Coloca um pouquinho de amor no coração que vai. Mas nesse fato, como a gente reage diante de uma notícia drástica, uma notícia violenta? Até porque, olha só, gente, pegando um gancho nisso que você falou, por causa da área de atuação. O que faz com que a mídia promova os programas policiais, por exemplo? Por que eles têm tanta audiência? Porque do lado de cá tem quem quer assistir, então é preciso fazer uma mudança. E uma estratégia, um artifício que eu penso que dá muito certo para mim, assim, quando eu vejo uma notícia muito violenta, envolvendo inclusive crianças, e aí a mídia foca no fato, na vítima, ela toda a crueldade expõe ali daquela forma. Eu penso na mãe do que praticou aquele ato. Então, quando eu penso na mãe e na dor que essa mãe pode estar sentindo de ver o seu filho, né, num caminho assim que talvez não foi o que ela traçou, pelas condições que ela não pôde dar, ele trilhou, aí me comove o coração. E eu consigo elevar o meu pensamento assim, somando com a mãe dele, com a mãe daquela pessoa que praticou aquele ato, que está em dor também. Então aí eu consigo chegar naquela pessoa através da sua mãe. Então, e aí isso arrefece o coração. E o que a gente tem feito é focar ali no erro. E a gente não erra, né? A gente não vai esquecer. Então eu suscito muito isso quando a gente vai falar de perdão. Se você focar no erro e quiser justiça, você não consegue ir até o perdão. Eu escolhi, e eu vi, e eu gravei essa frase que fala assim: o perdão exige misericórdia e não justiça. Então, quando você foca na justiça, você perde a base do amor. Quando você foca no pecador e não no pecado, ou no errador e não no erro, você já tem condição de vê-lo como irmão, vê-lo como igual, vê-lo como um caído, como você pode ter caído em várias vezes. Então, quando eu vejo vocês falarem aqui, que eu já fiz um estudo uma vez sobre a lei de Moisés, sobre olho por olho, dente por dente. Isso, num dado momento, e num raciocínio, ele representou muita justiça. Porque antes, numa tribo em que se vivia, se um empurrava, né, o filho do cacique era empurrado pelo outro, coleguinha lá da outra tribo, era só empurrado e caiu, ou só gritou com ele, isso gerava um problema de honra. E a honra de um simples empurrão, de uma briga de criança, virava uma morte, uma guerra entre as tribos. Então, como se fazia? Um xingamento era respondido com uma morte. Isso não tem equidade. Aí você fala assim, não, a lei de Moisés, ela é injusta, né? Ela é um atraso, mas não é. Se toda tivesse pelo menos essa proporcionalidade, então a gente já estaria vivendo um mundo mais justo. O que acontece hoje?
às vezes no trânsito, a pessoa falou com o outro, levou um tiro. Está desproporcional. Então nós não estamos nem o olho por olho, dente por dente. Nós estamos lá atrás ainda. Nós estamos antes de Moisés, antes dessa lei. Então, e por que acontece isso? Por causa, eu acho que do sentimento de justiça. Então, quando a gente só vai chegar no perdão quando a gente confiar na justiça divina e entregar a ela os fatos. E a consciência de cada um confiando nisso, na lei de causa e efeito, e que ela vai funcionar, e é com o tempo, e é com o despertar da consciência. E não se eu vou penalizar ou não. Então, um trabalho que eu acho que pode começar a ser feito para a gente conseguir esse estado de amor é o não julgamento. E como que não julgamento. E a gente tem uma facilidade danada de apontar o dedo. Muito. Então, é uma proposta de pensamento. Porque a gente não só julga. A gente olha, a gente avalia, a gente critica, julga e condena. E executa. Então, a gente tá aí apedrejando, pregando na cruz, nos nossos pensamentos, nas nossas avaliações, sem ouvir o outro. Então, eu acho que é um exercício bom para a gente chegar lá no aprender a amar. Bom, quem não falou ainda pela primeira vez? Vai lá, Zé, aí depois a gente volta pro Marco Antônio aqui, o Manuel. Manuel, você não falou também não? Quem mais que não falou, hein? Todo mundo tem que falar, hein? E muito. Vamos lá, Zé. Companheiros e companheiras, amigos da Rádio Fraternidade que está do outro lado nos escutando. Natal é tempo de partilha, é tempo de amar, é tempo da gente união. E hoje à tarde, escutando uma canção, lembrei muito de Jesus. E queria compartilhar com vocês um pedacinho dela. Não sou muito boa para cantar, vou tentar. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração e no cantar uma emoção, uma linda canção que já se ouviu. Então Jesus falava de amor, Jesus pregava o amor. Aí fala mais um pedacinho, né? Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, no caminho certo a seguir. Então esse caminho está aí. Jesus passou e Jesus continua conosco em todos os momentos de nossa vida. Basta que a gente acredite. Talvez na casa de vocês esteja alguém passando por dificuldades, com depressão, a falta de um ente querido, com a separação, passando por momentos difíceis. Confia nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca nos abandonará. Assim ele nos falou: tenha fé, estarei com vocês a todos os tempos. Então o Cristo é nosso irmão maior. E esse irmão que nos carrega no colo sempre, que está sempre do nosso lado, nas horas tristes e nas horas felizes. Que no dia 24, na véspera do Natal, possamos reunir as nossas famílias e fazer uma oração em agradecimento a esse irmão maior, rogando a Ele que abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que abençoe o nosso país, que abençoe os nossos governantes, que abençoe aquele irmão que às vezes a gente tem um pouquinho de raiva, um pouquinho de ódio, mas que nessa oração a gente possa entregar esse irmão também. E que nós possamos ter, em 2017, muita partilha de amor, de carinho, de esperança e de união. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Receba o meu abraço e o meu carinho sincero. Tá? Um Feliz Natal,
um 2017 cheio de amor no coração de cada um. Que Jesus abençoe. Zezé, eu gostei do pouquinho de raiva, viu? Um pouquinho de raiva. Eu gostei desse pouquinho. Vamos lá, gente. Quem vai falar? Natália. Então, eu fiquei pensando, eu lembrei de quando o Rubens falou sobre como que a gente vai, né, seguir o caminho de Cristo, né, seguir os seus ensinamentos, que como a Natália falou, são simples, né, e que a gente tem tanta dificuldade de realizar, né, de seguir. E eu fiquei lembrando de um trecho de uma palestra do Simão, do congresso do ano passado. Eu também já escutei em outras palestras ele falando isso. Eu acho que é do congresso, mas eu acho que eu também já escutei em outras palestras. Ele falando que quando a gente fosse tentar imaginar como seguir o guia, né, como seguir o nosso modelo, que a gente se visse nos nossos papéis e pensasse como Jesus agiria, né? Como que eu, no meu papel de filha, devo agir. Como que Cristo agiria no meu lugar. Como que Cristo agiria no meu papel de noiva. Como que Cristo agiria no meu papel de nora, no meu papel de irmã, no meu papel no meu trabalho, né, de enfermeira, no meu caso. Então, assim, e eu fico pensando nisso, sempre me vem à cabeça, quando eu dou minhas mancadas, quando eu vejo que eu agi de forma inadequada com qualquer pessoa que seja, eu fico pensando nisso. Poxa vida, eu não pensei antes de agir, eu não lembrei disso, que eu sempre tento lembrar, que eu tenho que seguir ele, que eu tenho que tentar agir da forma mais correta possível, com amor de verdade no coração, né? Então, assim, é essa falta de amor que dificulta tudo. Porque quando a gente ama mesmo, a gente não vai ofender, a gente não vai machucar, né? A gente vai pensar antes de agir, a gente vai, né, cuidar daquela pessoa, né? E eu esqueci o nome. O Marco Antônio falou de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu tinha uma certa dificuldade de entender, assim. Que é a questão do amar o inimigo, né? De amar aquele que te magoou, que te ofendeu, ou amar aquele que fez qualquer mal a qualquer outra pessoa, que não foi nem a mim, mas que eu olho para ele e falo, nossa, né? E que no Evangelho fala que a gente não vai amar com o mesmo amor que eu amo meu pai, que eu amo minha mãe. Não, a gente não tem essa capacidade ainda, né? Mas e eu tinha essa dificuldade de entender, mas aí como é que eu vou amar? Como que eu vou amar ele, então? Como é que eu vou criar essa dentro de mim, verdadeiramente, esse olhar de compaixão e de misericórdia, né? Só tem que pôr Jesus dentro da gente o tempo inteiro, tem que lembrar dele o tempo inteiro, tem que, né, ler, estudar. E eu acho que eu pelo menos enxergo assim, é o caminho para a gente poder de verdade viver esse evangelho. Né? Porque a gente acha que sabe muita coisa, a gente não sabe nada, né? Então, assim, eu acho que é através do estudo mesmo, é através desses momentos, né, que a gente se reconhece, vê o que está precisando mexer aqui dentro, né? Nesses momentos de transição também. Então, assim, a gente tem oportunidades 1000, né? Basta a gente de verdade, né, olhar essas oportunidades com olhar de verdade para elas, né? Enxergar o que está ali. Porque às vezes a gente não está enxergando o que está acontecendo. Acho que é isso. Muito bem. Rubens. Você vai ser o último a falar? Não acredito. Não. A roda continua. A vida prossegue, sempre serena. E eu me lembrava que o anjo se aproxima de Maria e a saúda. Salve Maria, bendita és entre os anjos, Senhora nossa, mãe do meu Salvador. Um anjo diz a Maria que ela seria mãe do meu Salvador. Até os anjos precisam ser salvos. E é impressionante, porque nós vamos encontrar daí a pouco, alguns meses, né? Nós vamos encontrar uma festa. Porque a gente vê os fogos de artifício, vê essas festas que nós fazemos hoje em dia, muita fartura, muita bebida, muita comida.
Mas, meus amigos, às vezes a gente está sozinho em casa ouvindo a Rádio Web Fraternidade, mas nós estamos em festa. Porque os anjos descem à terra nessa época cantando. É a maior festa que eu conheço. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E não é um discurso, não, eles descem, é a milícia celeste cantando. É o céu se unindo com a terra. Porque quem recebe essa milícia, quem participa dessas festas? Os grandes, os ricos? Não. Os pastores, o povo esquecido, o povo sofrido, o povo que achava que estava desamparado, mas que nunca esteve desamparado, porque é Jesus quem cuida. Jesus é o verbo do princípio, Jesus é o verbo do princípio, do meio e do fim. Lembrando Raul Seixas, o alfa e o ômega, né? O início e o fim, é nele que nós podemos confiar. E nós temos escolhas. Como é que a gente vai conseguir? Escolhendo. Eu escolho Jesus, eu escolho perdoar, eu escolho caminhar, eu escolho. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora, salvo pela ideia do Cristo, eu posso escolher. Eu posso escolher olhar nos olhos e perdoar. Eu posso escolher, na minha dor, ser feliz, cantar, cantarolar, compartilhar, abraçar, sorrir. Eu posso seguir Jesus. Que todos nós sigamos juntos. Ah, mas já acabou, né? Tava todo mundo aqui sim, né? Oh, pode falar. Eu vou dar um depoimento aqui, continuando o que ele falou ali de Maria, né? Eu sou católica, aprecio muito o espiritismo, porque meu filho é espírita. Para mim, a pessoa mais importante da minha vida é ele. Os projetos são maravilhosos. Eu tenho procurado, assim, também compartilhar com ele dos movimentos, das coisas que eles têm feito. E eu tenho pensado muito, que nós falamos muito de nós, da nossa família, do que está próximo. Nós amamos as pessoas que estão próximas de nós. E é difícil a gente amar as pessoas que a gente não conhece, que estão distantes. Mas vamos pensar aqui, eu gostaria que o mundo fosse ecumênico. Como o Papa que está aí agora, o Papa Francisco, a quem eu admiro, e eu tenho certeza que todos vocês admiram também, é um Papa ecumênico. Ele gostaria que todas as religiões que são cristãs se unissem. E talvez com a união dessas religiões, o católico, o espírita, o protestante de um modo geral, se todos nós batalhássemos por uma causa, por uma só causa, não haveria o que está havendo agora, Alepo. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, as guerras, e nós estamos distantes num Brasil de paz, num Brasil que, graças a Deus, ainda é um país de paz, embora tenha ainda muitas discórdias, muitos crimes, mas não tem guerras, essas guerras, como a gente vê, igual aconteceu ontem em Berlim. Cada dia que passa está acontecendo mais atentados. A Europa, de um modo geral, está pondo a barba de molho, Estados Unidos também, com esses atentados horrorosos que tem havido. E nós, então, se todos nós dessemos as mãos numa só crença, como embasamento Jesus, eu acho que o mundo seria melhor. E nesse momento eu quero desejar a todos vocês que fazem parte dessa religião, não sei se o espiritismo pode ser chamado de religião, mas eu admiro vocês, lhes dou os parabéns e gostaria nesse momento de transmitir a vocês uma mensagem de fé, de paz, de amor, que o ano de 2017 seja um ano que vocês possam prosseguir nos seus objetivos e encontrar uma conclusão para todos os seus projetos.
de uma forma bem eficaz. Muito bem, nós estamos fazendo o nosso programa especial de final de ano. Olha, ele vai ao ar na véspera do Natal e no dia de Natal, mas também vai na véspera do Ano Novo e no dia do Ano Novo, dia 1º de janeiro de 2017. É um programa especial que a gente reuniu aqui parte da equipe da Web Rádio Fraternidade para trocar ideias e buscar na lembrança do Cristo uma fonte inspiradora para cada um de nós. A gente sabe que muitas vezes são tantos os desafios, como foi falado aqui. Você que está nos ouvindo aí do outro lado, talvez esteja passando por um momento difícil na sua vida. Às vezes está com aquele aperto no coraçãozinho, às vezes sozinho, sozinha. Mas como você viu aqui na fala de cada um dos nossos amigos, tenha na sua mente uma certeza, e a gente sempre diz isso aqui na rádio, você não está sozinho. Por maior que seja a tua dor aí do outro lado, por maior que seja a angústia que você possa estar sentindo agora, preste atenção, respire fundo e perceba que do teu lado, o teu espírito protetor, o teu anjo da guarda está aí, te envolvendo e levando para você um pouquinho de paz, de confiança, para que você possa seguir nessa sua caminhada evolutiva. A doutrina espírita nos ensina, né, as razões que nós temos do porquê estarmos aqui, cada um com o seu desafio. Às vezes a gente olha para o outro e acha que o desafio do outro é menor do que aquele que a gente está passando. E na verdade não é assim. Então o propósito que a gente tem e diz a você é, a gente está aqui, tá? E isso, a Web Rádio Fraternidade está aqui para ser uma boa companhia para você. Aí do outro lado, Hélio Dias. Eu quero me despedir dos ouvintes que estão acompanhando. Você já está acabando o programa, já? A nossa programação. Bom, a minha parte. Tá. De vocês pode continuar. Eu quero me despedir com as palavras de Castro Alves. O Olimpo dormir em sombras, cessar a graça de Leuses. Não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio e contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara o novo reino, horizontes infinitos descerraram seus aflitos, perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia ao clarão de um novo dia por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas santos e heróis. Amigos e companheiros, da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão. E servindo alegremente, na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Muito bem, seu Hélio Dias. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso programa especial, mas a gente ainda tem um tempinho para que cada um deixe a sua reflexão final, o seu falar final. Vamos lá. Pode ir, vai. Mas pode falar. Quem estava com o microfone quer falar aí, pode falar. Pode falar e a gente já fala e já vamos caminhando para o final. Vamos lá. Queria desejar a todos os ouvintes muito amor, que possam aproveitar a presença dos entes queridos nesse momento
E que o ano de 2017 seja de muito desafio, mas também de muito aprendizado e de muito crescimento para cada um de nós. Quero desejar a todos nós e aos queridos ouvintes muito trabalho no ano de 2017 e nos próximos anos, porque é através do trabalho com Jesus que nós vamos evoluir. Eu gostaria de desejar a todos os irmãos encarnados e também os desencarnados muita luz, paz nos seus corações e Jesus, porque é o nosso lema. E sigamos os exemplos que ele nos deixou. Desejo a todos os nossos companheiros aqui presentes e aos ouvintes muita paz, mais alegria, mais ânimo, mais esperança. E a certeza de que se ainda não podemos amar, comecemos pelo exercício. De que forma? Pela paciência, pela tolerância, pela compreensão, pelo desprendimento, pela alegria. E assim nós vamos chegar ao amor. Aquela doação que não pede nada em troca, que não espera recompensa nenhuma, que simplesmente ama por amar, que faz o bem por fazer. E também eu quero dizer que quando há muitas dificuldades, uma forma de amenizar o peso delas é trabalhar no bem. Porque quando nós esquecemos de nós e vamos ao encontro daqueles que sofrem mais do que nós, com certeza o nosso fardo fica mais leve. E aí nós passamos a encarar as coisas de maneira bem diferente. Um grande abraço a todos. Bom, eu desejo a todos esse espírito que o nosso amigo Wilton colocou aqui, de conversão. Eu desejo que possamos olhar o Cristo e dizer, lá no fundo de cada um, eu posso me transformar. O mundo, ele vai mudar sim, mas ele muda de dentro para fora. E cada ensinamento, cada exemplo que esse mestre nos deixou é o rastro que vai nos conduzir para esse momento que todos queremos. Mesmo o mais criminoso, o mais aparentemente maldoso, todos queremos ser felizes. Feliz Natal a todos, um ano novo repleto de realizações e transformações. Queridos ouvintes e queridos amigos, né, irmãos aqui da rádio, eu quero desejar a todos vocês um Natal, né, de muita paz, de muito amor, que a gente possa em família se reestruturar, né, se reanimar. A gente acha que tem muita gente desanimado, né, com tudo que está acontecendo. Então, que esses momentos sejam momentos de renovação mesmo íntima, de aquela chama que às vezes está um pouquinho apagadinha, né, se resplandeça, né, refloresça dentro de nós, para a gente continuar trabalhando, lutando, né, lutando por nos reformar internamente, lutando pelo outro, lutando pelas nossas famílias, lutando, né, que a nossa vida é uma luta, né. Então que a gente renove nossos ânimos, renove nossas energias, que em 2017 seja um ano, né, melhor, né, que a gente consiga trabalhar pelo outro, que a gente consiga se restabelecer, né, e que a gente não perca o que a gente tem construído, que isso só se renove, né, só se fortaleça ainda mais nosso elo entre nós, entre nossas famílias, né, e que a gente mudando, cada um, como o Lawrence falou, cada um mudando um pouquinho, o mundo vai mudar, né.
Então, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Queridos amigos da Web Rádio Fraternidade, aos nossos irmãos de ideal aqui presentes, o que eu tenho para dizer é que tenham um Feliz Natal, com a presença de Jesus em nossos corações, e um ano novo, repleto de muito trabalho, porque através dele, consequentemente, estaremos próximos ao Cristo. Um dia alguém me perguntou se Deus existe. E eu pensei, o que eu estava fazendo ali? Como é que eu tinha ido parar ali, naquele lugar, naquele momento? Foi Ele que nos trouxe aqui, foi Ele que montou a rádio, foi Ele que colocou vocês todos ao lado, ouvindo essa mensagem. É Ele quem manda o abraço. É Ele quem abraça a todos os ouvintes através da nossa voz, porque não é nossa, já não somos nós, é o Cristo que fala por nós. Desejo aos amigos e irmãos da Web Rádio Fraternidade um Feliz Natal e, como última reflexão, acredite em você, acredite na luz que você carrega dentro de você, porque Jesus acredita. Se ele não acreditasse, ele não teria descido dos altiplanos do mundo espiritual, da luminosidade, onde ele se encontra para estar aqui conosco sobre a forma humana. Se o Cristo acredita em nós, nós precisamos acreditar que cada um de nós é um pouquinho da luz de Deus e podemos tudo. Podemos ser felizes, podemos ser melhores, podemos amar. Nós falamos muito aqui, todas as falas, a visão do Cristo que a doutrina espírita nos traz, guia e modelo. Importante lembrarmos que Jesus viveu num contexto histórico e social. E ele não era um alienado do seu tempo. Nós temos diversas passagens que mostram que Jesus sabia exatamente tudo o que estava acontecendo ali na Palestina, naquele momento em que ele viveu. Nestes momentos finais do ano, importante olharmos este ano de 2016 da perspectiva do Brasil e da perspectiva do mundo. Fundamentalmente da perspectiva do Brasil. E às vezes o desânimo, como nos disse a nossa amiga Natália, nos bate. O que é desânimo? Ânimos é alma. Desânimo é quando nós estamos sem alma. Então que nós entremos em 2016 com ânimo. E para que nós entremos com ânimo, busquemos certeza de que este mundo está caminhando. Há uma semana eu assisti um programa de televisão que estava lembrando, nós estávamos falando aqui, e é importante termos. Ser cristão não é sair, não é abstrair da realidade em que vivemos. Falamos aqui de crimes, então estava lembrando de um crime que aconteceu no Brasil há 40 anos e que chocou a sociedade, em que nos meios sociais um senhor matou a sua amante, Ângela Diniz. Este homem chamava-se Doca Street e hoje é um trabalhador do bem. E, naquele momento, toda a tese de defesa dele foi legítima defesa da honra. Há 40 anos a justiça reconhecia o direito de matar em defesa da honra. Ouvir isso para nós agora parece um despautério. Nós até já havíamos esquecido dessa possibilidade. Há poucos dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, ele fez uma análise. Até bem pouco tempo, bater em mulher era socialmente aceito. Hoje não é mais. Até bem pouco tempo, dirigir embriagado era socialmente aceito. Hoje não é mais. E ele concluiu:
daqui a algum tempo, desviar dinheiro público não será mais socialmente aceito. Então, para nós vermos que nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo, é importante ter este olhar otimista sobre a nossa sociedade, sobre o caminhar do mundo. E quando eu mudo o meu olhar, eu mudo o mundo. E só para reforçarmos isso, nas palavras que o Manuel lembrou, de uma pergunta que o fizeram, e das palavras do nosso amigo Hilton. Certa vez um jovem se aproximou do Chico Xavier e disse o seguinte: Chico, não adianta, nada do que você disser vai me fazer acreditar em Deus. O Chico, com aquele sorriso e aquela meiguice, ele disse: isso não importa, meu filho. O que importa mesmo é que Deus acredita muito em você. Deus acredita em nós. E nós vamos fazer um 2017 muito melhor que 2016. E assim caminha a nossa humanidade, valente em direção ao Cristo. Queridos ouvintes da Rádio Web Fraternidade, amigos e colaboradores, eu desejo um Feliz Natal e uma grande viagem. Em 2007 possamos mergulhar para dentro de nós mesmos, com coragem e determinação de enxergar aquele matinho que precisa ser arrancado, mas também as boas sementes para serem regadas, como o alto amor, o alto perdão, para que esse jardim floresça em 2007 em atitudes amorosas. 2017. Tá certo. 2017. E um Feliz Natal, que a gente encontre essa criança nessa viagem que realizarmos, aonde depositamos ela, em que quartinho do nosso íntimo ela está acolhida, para que a espontaneidade dela e o amor e o sorriso sejam uma constante em nossas vidas. Gente, olha, foi muito bacana mesmo. 1h28 de programa, a gente nem viu o tempo passar. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, compartilhando desse momento com a gente, pôde sentir a emanação fluídica de paz, de harmonia que a gente sentiu aqui e vocês aí também. E a certeza que a gente pode, nesse momento, compartilhar com você que está aí do outro lado, como eu falei agora mesmo, é entender que a vida segue, é uma oportunidade divina concedida a nós para o nosso aprimoramento espiritual. Todo mundo aqui deixou bem claro tudo isso. Então a gente está caminhando para o final do nosso programa especial. Nós vamos fazer uma prece aqui agora. Você vai entrar junto conosco em harmonia, vai sentir que os amigos espirituais que estão aí do seu lado, ao lado de cada um de nós, a gente sente uma presença de muitos amigos espirituais aqui durante todo esse trabalho de gravação. Nós estamos gravando o programa antes do Natal, hein? E vai passar no Natal e no Ano Novo. Mas a gente sente os amigos espirituais aproveitando a nossa boa vontade para incutir na gente aquele ânimo, aquela vontade, como o Hélio, quando abriu o programa, disse, né, dos desafios que todos temos e da vitória que nós vamos fazendo dia a dia. E eu vou pedir para o Manuel fazer a prece final para nós, que vai encerrar o nosso programa. E você aí do lado vai sentir a visita de Jesus aí te dando força e ânimo. Que nos deu os irmãos, que nos deu os filhos, que nos deu essa oportunidade bendita de, esquecendo o passado, buscarmos uma vida melhor, como se nada tivéssemos feito, como se não fôssemos criminosos das tuas leis, e renascendo, recomeçando, quais crianças, amados, conduzidos, amparados, vendo a tua presença nas borboletas, nas flores, nas rosas, no perfume, no vento, nos brinquedos da luz, vendo a tua presença, sentindo o teu amparo constante nos afagos, nos abraços. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar tanto. Obrigado por nos fazer melhores. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, sempre muito obrigado, Senhor, por tanto amor a nos envolver, a nos curar,
a nos transformar para a luz. Que assim seja. Obrigado, Manuel. E antes da gente encerrar o nosso programa, queria convidar você a ouvir essa mensagem feita de forma muito... Lucas 2,14. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Uma homenagem da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Juntos pelo Cristo. É a nossa mensagem de Natal para você, ouvinte da Web Rádio Fraternidade. Esse foi o nosso programa de final de ano. Muito obrigado pela sua sintonia. E continue aqui na emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade.